Olá pessoal, eu sou o Ricardo, para quem não me conhece, eu sou professor de música e estudante de filosofia, psicologia, sociologia. E sendo pai de família, né, sou casado e tenho 2 filhos, eu me sinto meio na obrigação de falar a respeito desse livro, tá? A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política, Dr. Laile H. Rossiter, nome. Na verdade, esse autor, eu acho que ele pecou um pouco no nome, tá? Tudo bem que, para quem não sabe, The Liberal Mind, né, em inglês, refere-se nos Estados Unidos, o liberal, na verdade, é o cara de esquerda. Por exemplo, lá o Partido Democrata é o partido de esquerda e os republicanos são de direita. Aqui no Brasil, quando esse termo liberal seria para quem tem um viés de direita, tá? Então, a mente esquerdista aqui brasileiro seria quem é de esquerda, tá? Na verdade, o brasileiro não tem uma noção exata do que é ser de esquerda, tá? Até porque só existe a esquerda. Então, já há muito tempo não temos um partido de direita, por exemplo. O brasileiro não sabe o que é ser de direita. Para você ter uma noção exata do que é ser de direita hoje, você tem que, no mínimo, ler Roger Scruton, Russell Kirk, e na verdade esses livros passam longe das faculdades brasileiras, né? Mas esse livro aqui, o autor é o seguinte, fala que as causas psicológicas da loucura política, mas isso vai mais muito além, muito além. Isso aqui é um manual de como educar um ser humano, porque fala assim, de todas as causas psicológicas, desde a primeira infância, né, daquele contato com a mãe nos primeiros 15 meses, né, que é considerada a primeira infância. Então, assim, ele passa por cada detalhe da formação da personalidade de uma criança e as consequências do erro da educação. Né? O pai e a mãe que educa a criança sem amor, sem carinho, sem atenção e sem a disciplina correta, vai transformar ele num indivíduo igual a maioria que a gente tem por aí hoje, perdido, literalmente perdido. Então, assim, para quem é pai, para quem tem filho, né, ou para quem pensa em ter, eu acho de extrema importância ler esse livro. Ler não, estudar esse livro. Esse livro não é um livro para ser lido, é para ser estudado, né? E eu acho que assim, esse título, A Mente Esquerdista, ele afasta um pouco o público, tá? Eu até comentei isso com o próprio pessoal da Vide, que é a editora, ele acaba afastando, mas na verdade assim, existem, claro, os comunistas, o cara que é comunista, que é o cara de esquerda, ele não vai encarar ler um negócio dessa, mas tem muita gente perdida hoje com viés de esquerda, porque assim, uma ideologia ou outra chama a atenção e então a pessoa acaba inclinando para aquilo ali. Mas na verdade ser de esquerda está conectado ao comunismo, ao socialismo e qualquer pessoa que estuda um pouquinho hoje sabe que isso é um sistema falido, um sistema manipulador que transforma as pessoas em idiotas, literalmente, né? Assim, parece ofensivo chamar alguém de idiota, mas idiota não faz parte da personalidade da pessoa, é um estado, você está idiota e você pode sair desse estado, mas para isso você precisa querer, precisa estudar, né? Então eu acho que isso daqui é uma boa porta para essas pessoas que têm dúvida o que é ser de esquerda, o que é ser de direita e como agir, tá? Hoje em dia nós temos um monte de adultos fracassados e infantis que pensa que o Estado é a mãe deles. Né? O cara pensa que o Estado tem que dar tudo para ele, mas o Estado se aproveita desse tipo de sujeito para se agigantar. Né? Ele cria ideologias, ele cria separatismo e depois finge que vai ajudar determinadas classes. Então nessa questão, as pessoas vão caindo, o ser humano é frágil. O governo de esquerda, na verdade, ele sabe dessas fragilidades que nós temos, né, como seres humanos, mas nós nascemos, na verdade, com um ímpeto, com um sentimento de altruísmo muito forte. Você pode analisar uma criança, a criança não tem maldade. Tem casos de crianças que já nascem ruins, né? Aquela criança que você vê que ela é malvada desde o princípio, é que quando você começa a analisar uma criança, ela já tem 3, 4 anos. Mas aí, quem sabe o erro não foi do pai e da mãe quando ela tinha
3, 4 dias, né? Que você começa a educação desde que a criança nasce, né? Algumas pessoas dizem que até antes. Então o ser humano analisa a criança de acordo quando a criança começa a se expressar, começa a ter algumas atitudes, mas desde o jeito que a criança chora, né? Você já consegue fazer uma análise ali, com um pouquinho de sagacidade. Então esse governo ele lança várias questões, tá? Aborto, desarmamento, casamento gay, uma série de coisas, racismo, né? Esse tipo de preconceito, todas essas coisas acabam criando intrigas entre as pessoas e alguns acabam levantando bandeira para um lado ou para o outro de coisas que não faz ideia do que é, né? E agora na questão do altruísmo, realmente, vamos lá, você pega um mendigo na rua. Hoje esse o sistema todo no mundo, não é só aqui no Brasil, faz propaganda para você não dar esmola, né? Você não dá esmola diretamente para o mendigo, segundo, para não mal acostumar o cara. Só que aí, ao mesmo tempo, eles fazem propaganda para você ajudar a ONG, para você ajudar outras instituições que elas vão pegar esse dinheiro, né, ou essa doação, seja de roupa, de alimento, o que quer que seja, e vai fazer a distribuição correta. Quando você ajuda um mendigo, se você pega 10 reais e dá na mão daquele sujeito que está lá na sarjeta, lá, né, com a vida ruim, primeiro que o cara está recebendo ajuda de um humano, ele está vendo, ele está sentindo o seu cheiro, está vendo sua cara. Então ele já tem uma coisa ali que desperta nele. Pô, eu não tô sozinho, tem gente aqui comigo. E os 10 reais que você dá na mão dele vira 100 para aquele cara. Pelo simples fato de você se dar o luxo de ir lá entregar. Agora quando você dá 100 reais por uma ONG, por uma instituição, se chegar no cara não chega a 10 reais. Se chegar, e detalhe, quando você dá diretamente pro necessitado, seja o mendigo, a criança carente, o idoso, ou quem quer que seja, até um vizinho que está passando por uma situação difícil, está sem dinheiro para comprar o pão, você tem aquela coisa do altruísmo. Não faz bem só para quem você doa, faz bem para você também. Você se sente bem em ajudar o próximo. Isso é do ser humano. E as pessoas estão perdendo isso e não estão se dando conta. Agora, quando você dá para uma instituição, para uma ONG, por exemplo, ok, você não sabe para quem que você está dando, você não sabe para quem está indo esse dinheiro. Então já não tem aquela sensação do altruísmo direto, aquela conexão direta com o humano, né? No mundo de hoje, com tecnologia, a internet, as pessoas cada vez mais afastadas e ainda vai perder isso daí. Aí legal, essa ONG, vamos supor que seja uma ONG honesta e que vai realmente pegar o seu dinheiro e distribuir. Só que para ela fazer ajuda, ela vai pegar dinheiro de uma turma toda. Tá? Para que ela consiga manter essa questão, essa ajuda, ela vai precisar te cobrar. Ela não vai ela vai te cobrar todo mês. Ó, fulano, chegou no dia, chegou no dia. Você não vê para onde vai aquele dinheiro. Você já perdeu o contato com o necessitado, que aquilo vai fazer um bem para o cara e para você, e não vê aonde está indo o seu dinheiro. Vai chegar um momento que essa ajuda ela passa a ser coercitiva e não voluntária. Entendeu? Você vai dar o dinheiro que você não sabe o que vai ser feito com ele. E a pessoa vai ficar te cobrando, aquilo vai te incomodar e vai chegar uma hora que você vai deixar de ajudar. Moral da história, o necessitado não vai ver mais o seu dinheiro, você não tem mais aquele sentimento de altruísmo, muito pelo contrário, vai começar a questionar. Moral da história, você perdeu a chance de fazer o bem para terceirizar essa oportunidade. Não faça isso, pelo amor de Deus, você que tem que ajudar. Se todos os seres humanos começarem a ajudar um outro, aquilo é um sentimento tão bom. Você já experimentou dar 10 reais num farol? Mas só que assim, dá pro cara e não fica questionando se ele vai usar droga, se ele vai beber, o que ele vai fazer. Você deu, o dinheiro é dele. Não adianta você dar 10 reais pro cara e querer comprar o direito de manipular a vida dele, querer comprar a alma do cara. Dá e acabou. Ele faz o que ele quer. Você não gosta de tomar sua cerveja no final de semana? Se é isso que ele quer fazer com o dinheiro, é problema dele. Entendeu? Cada um sabe das suas necessidades. Mas você desperta orgulho no cara, sabe aquela coisa de, eu estou vivo ainda? Para de ajudar a ONG, para de fazer essas coisas. E esse governo, ele cria exatamente essas ONGs para quê? Para ele se agigantar. Chega uma hora que você perdeu a noção da realidade, você depende do governo fazer uma coisa que é tua, como ser humano. A gente está perdendo isso. Sem contar nessas outras questões que eu não vou nem falar, de ideologia de gênero nas escolas, né? Eu tô vendo pai e mãe aí
que não está dando atenção para essas coisas, como que você vai deixar um terceiro falar de sexo pro teu filho que tem 6 anos de idade? Essa criança não tem os ímpetos sexuais para decidir se ele gosta de menino ou de menina. Quando ele decidir por ele, ótimo, entendeu? Nenhum problema. Se o meu filho chegar quando ele tiver 14 anos e falar, pai, eu gosto de menino, ótimo, filho. Vai continuar sendo meu filho, vou te apoiar, vou te ajudar, né? Ok. Agora, se o professor na escola falar para ele que tudo bem e ele, antes de ter esse ímpeto, começar a tomar as decisões dele, não é certo, né? Isso aí pode criar uma conturbação na cabeça da criança que depois não tem medidas. Sem falar que isso é uma porta para pedofilia, né? O problema é que as pessoas não fazem síntese dos assuntos. Uma criança de 6 anos que está ouvindo sobre sexo na escola, mesmo que ela não tenha os desejos, ela vai passar a ter a curiosidade. Uma criança com curiosidades sexuais é um prato cheio para os pedófilos e infelizmente esses desgraçados existem, entendeu? Então quando você apoia essas coisinhas para participar do senso comum, para ser bonzinho, para ser bonitinho, sai dessa vida, isso é bobagem, as pessoas estão te enganando e você está colocando os teus filhos em situações que depois não tem conserto. Não tem conserto. Daqui um pouco começa vestir menina de menino, menino de menina, antes de ele tomar essa decisão. Entendeu? Isso daí o adulto, a gente tem a mente... Bom, quer ver como você é manipulado? Basta você pensar nos seriados que você assiste. Você assiste o Breaking Bad. O cara é traficante de droga. Eu aposto que você assiste aquela merda torcendo para que ele se dê bem. Você está sendo manipulado. Você assiste House of Cards. Você torce pro personagem do Kevin Spacey lá se dar bem. O cara é bandido. Entendeu? Nós somos manipulados. Então, não deixe que façam isso com as suas crianças. Preste atenção nisso daí. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, para não estender muito isso aqui, esse assunto é muito longo. Tá? Tem inúmeras questões aí em jogo, mas eu vou ler um trecho desse livro aqui para vocês terem ciência do que esse cara fala. Deixa eu colocar meu óculos assim, senão eu não enxergo 2 letras. A mente esquerdista. Sua agenda não insiste que o indivíduo é a unidade econômica, social e política definitiva. Ela não idealiza a liberdade individual e a estrutura de lei e ordem essencial a ela. Ela não defende os direitos básicos de propriedade e contrato. Ela não aspira a ideais de autonomia e reciprocidade autênticos. Ela não prega a ética da autoconfiança e autodeterminação. Ela não louva a coragem, a paciência ou a resiliência. Ela não celebra a ética do consentimento ou as bênçãos da cooperação voluntária. Ela não defende a retidão moral nem entende o papel crítico da moralidade no relacionamento humano. A propaganda esquerdista não abrange uma identidade de competência, nem aprecia sua importância, nem analisa as condições de desenvolvimento e as instituições sociais que promovem sua conquista. A agenda esquerdista não entende e nem conhece a soberania pessoal e não impõe limites rigorosos à coerção pelo Estado. Ela não celebra o altruísmo genuíno da caridade privada. Ela não aprende as lições da história sobre os males do coletivismo. O que atrai a mente esquerdista com paixão é um mundo cheio de dó, sofrimento, necessidade, pobreza, desconfiança, ira, exploração, discriminação, vitimização, alienação e injustiça. O que os ocupam esse mundo são trabalhadores, minorias, pequeninos, mulheres e desempregados. Eles são pobres, fracos, doentes, errantes, enganados, oprimidos, desprivilegiados, explorados e vitimizados. Eles não têm responsabilidades por seus problemas. Nenhuma das suas agonias é atribuível às próprias falhas ou erros, nem às escolhas erradas, hábitos ruins, falhas de julgamento, pensamento fantasioso, falta de ambição, baixa tolerância à frustração, doença mental ou defeitos no caráter. Nenhuma das condições das vítimas é causada por falhas no planejamento futuro ou no aprendizado por experiência. Em vez disso, as causas raízes de toda essa dor estão nas condições sociais defeituosas. Pobreza, doença, guerra, ignorância, desemprego, preconceito racial, discriminação étnica e de gênero, tecnologia moderna, capitalismo, globalização e imperialismo.
Na mente esquerdista radical, esse sofrimento é infligido sobre o inocente por vários predadores e perseguidores. Os grandes negócios, as grandes corporações, os capitalistas gananciosos, os imperialistas, os opressores, os ricos, os milionários, os poderosos e os egoístas. A cura esquerdista para esse mal sem fim é um governo autoritário muito grande que regula e gerencia a sociedade através de uma agenda de cuidados redistributivos do berço à sepultura. É um governo que está em todo lugar e faz tudo para todos. O lema esquerdista é: no governo confiamos. Para resgatar as pessoas de suas vidas atribuladas, a ideologia recomenda a negação da responsabilidade pessoal, encoraja a autopiedade, fomenta a dependência do governo, promove a entrega sexual, racionaliza a violência, dispensa a obrigação financeira, justifica o roubo, ignora a grosseria, prescreve a reclamação e as atribuições de culpa, denigre o casamento e a família, legaliza todos os abortos, desafia a tradição religiosa e social, declara a desigualdade injusta e rebela-se contra as obrigações da cidadania. Bom, são muitos itens, tá? Mas ele esclarece cada detalhe no livro de ponta a ponta. Então, assim, pode até chocar, né, para as pessoas, mas leiam esse livro aqui, vai ser fundamental para que você tenha pelo menos uma visão comparativa da situação. Muitas pessoas estão aí perdidas, principalmente por conta da rede social. A rede social é legal que assim, todo mundo tem a oportunidade de se expressar, mas a partir do momento que essa oportunidade é de todos, você está sujeito a opiniões de pessoas que sabem menos que você, a maioria das vezes. Hoje o pessoal não lê livro, o pessoal lê notinha de jornal, notinha de revista, notinhas de internet. O cara às vezes ele confia na opinião do amigo dele que pegou a opinião do vizinho e sabe lá de onde vem essa questão. Então assim, hoje em dia você vai ler um artigo na internet, o cara gastou 15 minutos para escrever aquilo ali. Se aquilo ali é uma mentirada toda, o cara não perdeu tempo da vida dele. Já quando você vai ler um livro, o cara gasta meses, às vezes anos para escrever aquilo ali. Não estou dizendo que o livro não pode ser mentiroso. Alguns livros podem até estar enganados. Mas assim, é muito mais fácil de você ter uma opinião concreta e sincera lendo os livros. Tá? Tem uma série de escritores aí que estão surgindo. Né? A Vide Editorial tem trazido um monte de novidades, um monte de coisas bacanas. Esse é um exemplo. Né? A Realizações também tem trazido uns escritores bem legais, coisas que não chegavam aqui no Brasil. E a Record também, através do Carlos Andreasa, tem assim, lançado um monte de livros bacanas. Então assim, esqueça esse negócio de a Folha, a Veja, isso aí, essa mídia é toda mentirosa. Esses caras aí são assim, especialistas em te enganar. E você cai nessa conversa, porque você acha que ali... você assiste a TV, tá falando uma coisa. Você vai ouvir a Jovem Pan, tem os caras lá falando um negócio. Esquece disso. Vai fazer sua pesquisa, estuda. Só que olha lá no passado. Estuda a história do comunismo, estuda a história do socialismo. Sabe? Presta atenção nas coisas. Não cai nessa ladainha de que o governo tá te ajudando. Primeiro você tem que acabar com esse sentimento de achar que o governo tem que te dar tudo. É você que tem que fazer por você. Aquele cara que tá lá no Nordeste lá, recebendo o Bolsa Família, que todo mundo fala, mas não pode, quem critica a Bolsa Família não está a favor dos pobres. Não, eu sou a favor de ajudar sim, só não sou a favor de escravizar a alma do cara, transformar o cara num inútil. Né? Nos anos 90, por exemplo, nos Estados Unidos, hein, não é nem aqui no Brasil, quando as mulheres, mãe solteira, a mãe solteira lá nos Estados Unidos, ela vai recorrer até o governo, e o cara vai dar o auxílio para ela, né? E o auxílio lá não é essa miséria que é aqui, então a pessoa consegue viver razoavelmente bem com o auxílio. Só que para isso o que acontece? O governo impõe algumas regras. Bom, para você receber o benefício você não pode casar, porque a partir do momento que você casar, o teu marido tem que fazer a vez. Veja bem. Você para continuar recebendo o benefício você não pode arrumar um emprego, porque se você está empregado não tem sentido, né, manter o benefício. Você acha que essa mulher vai optar por manter aquele benefício do governo
Ou arrumar um marido que o casamento pode dar errado e ela tomar um pé na bunda, né? Ou dar um pé na bunda do cara, tanto faz. Ou arrumar um emprego que ela pode ser mandada embora. Ela vai preferir ficar recebendo o do governo que é garantido. Automaticamente essa mulher não constitui família e não trabalha. Ela vira uma inútil. A pessoa que é ajudada pelo governo, ela acaba se transformando numa inútil. Essa pessoa está anulada na sociedade. E sabe em quem ela vai votar nas próximas eleições? No governo que anulou a existência dela. Pensa nisso. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais. Um abraço.